Salmo 25. Aproveito para lembrar você que nós temos uma turma, né, da Escola Raízes, que começou no curso de férias, em que nós vamos, pelo menos aí durante o mês de fevereiro, chega a março, irmão? Chega até março, falar só sobre o livro de Salmos. Então, não sei se ainda tem vaga, mas se você quiser, tiver curiosidade, você pode procurar aquele irmão que está lá na porta, lá, o Wellington, que ele vai te dar instruções mais detalhadas. Amém? Salmo 25, verso 14. Nós temos falado sobre a intimidade do Senhor, e hoje eu quero encerrar. Sobre a intimidade não, perdão, estamos falando sobre o temor do Senhor, e eu quero terminar. Se você de repente não ouviu, eu aconselho você a ouvir as mensagens anteriores em que falamos sobre o temor do Senhor. Está tudo aí no grupo do Facebook da igreja, tem lá os vídeos. E no Salmo 25, verso 14, diz assim, que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que nessa noite o Santo Espírito de Deus tenha liberdade no nosso meio para falar aos nossos corações. Espírito Santo, abra, Senhor, por gentileza, os nossos sentimentos, os nossos corações, as nossas mentes, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer revelar para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, prepara-nos, Deus, assim como o Senhor já preparou nessa noite, para as revelações que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse período que nós temos falado sobre o temor do Senhor, nós falamos, né, sobre intimidade, né, e citamos que a intimidade, ela não é para qualquer pessoa. Os nossos segredos não são contados para qualquer pessoa. Nós escolhemos pessoas, pelo menos aqueles que são normais, contam os seus segredos para as pessoas mais íntimas. Você não fala qual é a senha do teu cartão para qualquer pessoa. Tem gente que não fala a senha do cartão nem para a mulher, para não ter nenhuma surpresa. Tem gente que esconde, né, os seus segredos. Tem gente que possui segredos não revelados. Mas existem pessoas que contam, que falam demais da sua vida e acabam, né, revelando segredos por falarem demais. Deus, queridos, é alguém que tem segredos que Ele quer revelar. E que essa revelação de Deus, a revelação do Senhor, a palavra está dizendo que elas são para quem teme ao Senhor. Que essa intimidade com Deus, essa amizade com Deus, é para quem teme ao Senhor. Então, se você quer ser íntimo de Deus, você precisa temer ao Senhor. Você precisa para ter intimidade com o Senhor, você precisa temer o Senhor. E temer o Senhor não é ter medo do Senhor, já falamos isso aqui também, porque o medo nos afasta de Deus, mas o temor nos aproxima dele. Então precisamos estar próximos do Senhor. Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas que sabedoria é essa que Salomão está se referindo? Será que Salomão está falando da sabedoria, da ciência, do conhecimento científico? Será que Salomão está falando da sabedoria, dos movimentos sociais, das realizações políticas? Será que Salomão está falando do conhecimento das Escrituras? Que sabedoria Salomão está se referindo?
Sabemos, queridos, que o conhecimento científico muitas vezes é humanista. Ele exalta o homem, ele coloca o homem no centro de todas as coisas. Sabemos que as realizações políticas, as realizações sociais, muitas vezes são loucura, porque ignoram o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz, né, que o conhecimento do mundo é loucura para Deus. Nós sabemos que conhecer as Escrituras somente não é sabedoria, porque os fariseus conheciam as Escrituras, e o próprio Jesus falou a respeito dos fariseus, que eles também não temiam a Deus. Então, que sabedoria é essa que Salomão está se referindo, que Deus vai nos conceder, que a Bíblia diz que é o início de todas as coisas, que é o princípio de tudo, que é temer ao Senhor. Provérbios, no capítulo 2, versos 4 e 5, nós vamos ver a palavra dizendo, Salomão também nos dando a resposta, que se nós buscarmos a sabedoria como a prata, como um tesouro, buscar a sabedoria como um tesouro. Já conheceu algum minerador? Minerador, querido, pode se falarem para ele que tem tesouro, num lugar esquecido, num lugar onde não tem ninguém, ele vai lá. Ele desbrava, ele vai atrás. Se você buscar sabedoria como um tesouro escondido e procurar, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. A sabedoria que Deus quer te revelar. Porque Deus dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É da boca de Deus que você recebe a inteligência e a sabedoria. O entendimento de todas as coisas vem da boca do Senhor. Ora, se esse entendimento vem da boca de Deus para a minha vida, então eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. E o temor do Senhor é o ponto de partida. Então é por isso que é tão importante que você ouça a mensagem que falamos sobre o temor do Senhor. Porque, queridos, nós podemos saber muitas coisas sobre Deus. Eu não sei se você conhece algum famoso, se você admira alguém que é famoso. Você pode conhecer a atriz, o ator que você gosta. Você pode saber de tudo que ele faz. Você pode saber da vida do presidente da República. Você pode conhecer quem é o Gabigol. Os flamenguistas, né? Você pode saber quem é o Neymar, reconhecer ele na rua. Se ele estiver aqui, você ouvir a voz, você reconhecê-lo, saber tudo da vida dele. Mas não necessariamente ele sabe quem é você. Não necessariamente ele te conhece. Talvez você conheça muitas pessoas. E assim, muitas vezes, nós temos uma imagem de quem Deus é. Conhecemos Deus como Jó falou, de ouvir falar. Por aquilo que disseram para a gente quem era Deus. Muitas pessoas hoje se relacionam com as celebridades, com as pessoas famosas. Elas participam das lives das celebridades, elas entram no chat e falam diretamente com a celebridade, elas se sentem íntimas, se sentem próximas, se sentem íntimas daquela pessoa. Mas esse relacionamento não existe, querido. Por mais que você saiba de toda a fofoca, por mais que você leia as revistas, as opiniões, conheça fatos que casou e separou, e fulana casou com não sei quem, e estava namorando, separou, já está com outro, sabe de tudo, todos os bastidores. Não significa que você tem intimidade. Conhecer fatos sobre Deus não significa que você seja íntimo de Deus. Conhecer versículos a respeito de Deus não significa que você seja íntimo de Deus.
Entrar no chat para falar com Deus não significa que você seja íntimo dele. Falar a respeito da palavra de Deus não te dá a credencial de ser íntimo de Deus. Oh, Senhor, não garante intimidade. Então, o que as Escrituras falam a respeito da intimidade com o Senhor? O que a Bíblia nos revela, nos mostra a respeito de como nós podemos ser íntimos de Deus? Como essa intimidade, ou como nós podemos nos aproximar de Deus? E a Bíblia nos dá pelo menos 2 exemplos de pessoas que eram amigos de Deus. O primeiro deles é Abraão. A Bíblia vai dizer, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 7, que Abraão era amigo de Deus. Conhecido como amigo de Deus. E você conhece a história de Abraão? A Bíblia diz que Abraão, com 75 anos de idade, recebe uma promessa de Deus. De que ele teria filhos. Só que essa promessa se cumpre quando ele tem 99 anos de idade. A sua esposa fica grávida. Abraão, nesse trajeto, nesse percurso, cometeu muitos erros, queridos. Cometeu erros. Falhou muitas vezes. Só que Abraão agora entendeu que ele tinha uma aliança com Deus. Uma aliança com o Senhor. E agora eu fico imaginando, imagina você, um homem velho que recebe uma promessa de Deus, aguarda pela promessa de Deus, de repente seu filho Isaac nasce, a festa que não se tornou aquela casa, a alegria que era aquela casa, era o filho da promessa, meu irmão. Era a concretização das promessas de Deus na vida daquela família. Era uma festa tremenda, uma alegria tremenda. Pai e mãe vendo o crescimento do menino, olhando Deus trabalhando na vida do garoto. E quando tudo estava em festa, Deus pede algo para Abraão. Deus faz um teste com Abraão. E querido, você pode colar na faculdade, você pode colar no teste da escola, mas no teste de Deus não tem como colar. Não tem como enganar Deus. O Anderson falava que ele está fazendo o teste da faculdade, do mestrado, com o professor no Skype, olhando para ele. Ele falou, se o cara quiser, ele pode colar alguma coisa na parede. Tem como enganar. Mas com Deus não. Porque a prova de Deus, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a tua vida, os teus pensamentos. E para um homem que tem aliança com Deus, só tem 2 opções então. Obedecer ou quebrar a aliança. Ou obedecemos a Deus, ou quebramos a nossa aliança com Deus. E quebrar a aliança com Deus para Abraão estava fora de cogitação. Quando colocamos o temor do Senhor acima das nossas próprias vidas, dos nossos próprios interesses, quebrar a aliança com Deus se torna algo impossível, inquestionável para nós. Abraão entendeu isso. Ele não poderia quebrar a aliança com Deus. Então ele decidiu obedecer. E é maravilhoso porque a palavra de Deus diz que a resposta de Abraão foi: ele levantou de madrugada e foi em direção ao monte. Ele acordou de madrugada e subiu o monte com seu filho. E a caminhada de Abraão até o alto do Monte Moriá foram 3 dias. Tinha tempo para pensar, irmão. Tinha tempo para desistir. Tinha tempo para voltar atrás. Cancela tudo. Acho que foi algo da minha cabeça.
tinha tempo para não fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 3 dias. E quando ele amarrou o garoto, quando ele prendeu o menino próximo no altar para sacrificar, quando ele estendeu a mão, Gênesis no capítulo 22, no verso 12, a palavra diz, não estenda a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei, Abraão, que temes a Deus. Agora está confirmado, Abraão. Esse teste te aprovou para algo maior. Esse teste que você passou, Abraão, te deu agora o certificado para você passar para uma outra fase. Meu irmão, sabe isso que você está vivendo? Sabe essas lutas que você tem passado? São uma credencial que Deus quer te dar para você viver algo maior na sua vida. Para você viver algo que Deus quer te revelar. E Deus agora se tornou íntimo de Abraão. Ele não era mais o Deus que falava com ele. Agora Deus era Jeová Jireh. Era o Deus que vê. Era o Deus provedor. Era o Deus da provisão. Agora Abraão era íntimo de Deus. Agora Abraão era amigo de Deus. Meu irmão, alguém muito famoso, alguém muito conhecido, quando você vai falar com essa pessoa, alguém que você respeita, alguém que você admira, mas você não conhece essa pessoa, você entra na presença dela cheia de formalidade. Excelentíssimo, reverendíssimo, maravilhosíssimo. E às vezes nós oramos assim, ó amantíssimo Deus, eterno, maravilhoso. Deus parece que está lá longe. É certo que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus está acima de nós. Mas Abraão agora era amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. E amigo fala diferente, querido. Amigo fala com proximidade. Às vezes, queridos, nós ouvimos uma palavra de alguém, né? Alguém fala conosco, não sei qual é a sua posição, se você tem posição de autoridade. Às vezes, se você manda alguém, manda a um filho, fala com um filho. Mas um amigo vem, que te conhece, que tem intimidade contigo, rapaz, faz isso não. Te dá um toque. E por causa da fala do amigo, você releva. Você pensa 2 vezes. Porque uma amiga te falou, de repente você muda a sua visão. Queridos, nós precisamos ter cuidado com uma coisa, nós precisamos ter cuidado com o vírus, que não é o Covid, nós precisamos ter cuidado com o vírus da ausência do temor do Senhor. Porque é por causa desse vírus, que muitas vezes nós não temos intimidade com Deus. É por não temermos o Senhor, que não temos a intimidade que Deus quer revelar para a nossa vida. A intimidade do Senhor. Ele confia os seus segredos aos que o temem. Existe um segredo que Deus quer te revelar. Existe um segredo que Deus quer te mostrar. E agora, Abraão, por ser amigo de Deus, por ter passado no teste de Deus, os anjos se apresentam a Abraão conversa com eles. Oh, Jesus. E Deus então fala para Abraão, olha, Abraão, meu amigo, eu vou mandar julgamento lá em Sodoma e Gomorra. Eu vou mandar fogo lá naquela cidade, Gênesis capítulo 18. Eu vou mandar fogo naquele lugar. Então Abraão ousa diante de Deus. Porque amigo, querido, é diferente.
Talvez se fosse uma pessoa distante, Deus mandava fogo, Deus mandava fulminar, porque de Deus não se zomba, de Deus não se fala de qualquer jeito. Mas agora Abraão era amigo de Deus, e Abraão fala, mas Senhor, e se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra? O Senhor vai matar o justo junto com o injusto? Aí Deus falou, se tiver 50 justos, está safo. E Abraão vai barganhando com Deus ali e vai diminuindo porque não tinha justo naquele lugar. E meu irmão, o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, nesse julgamento Deus salva a família do seu sobrinho Ló. Nós sabemos da história que a sua mulher olha para trás, que alguns da sua família já estavam tão envolvidos com aquela cidade, com a perversidade que era cometida ali, que eles nem queriam sair. Mas por causa da intercessão de Abraão, por causa da intercessão de alguém que tinha intimidade com Deus, o Senhor salva, resgata. Se tem uma coisa que tem poder, é a tua oração, meu irmão. Se tem uma coisa que move os céus, é a oração de alguém que tem intimidade com o Senhor. É a oração de alguém que busca a face do Deus vivo. A face do Senhor. Quando você se coloca diante de Deus, quando você se coloca perante a face do Senhor, saiba que Deus escuta a sua voz. Não é qualquer um que está falando, não é qualquer um que está intercedendo, e é por isso que você tem a responsabilidade de interceder por essa nação. A responsabilidade de interceder pelos púlpitos, de interceder pelas igrejas, de interceder pela fé. Você tem essa responsabilidade. A responsabilidade de clamar a Deus, para que Ele resgate, para que Ele salve. O segundo homem que é chamado de amigo de Deus é Moisés. Em Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, a palavra de Deus diz que falava Moisés como o Senhor, como alguém fala com seu amigo. Moisés falava com o Senhor, a ponto de Moisés pedir, a intimidade que Moisés tinha com Deus era tão tremenda, que Moisés um dia quis ver o Senhor. E ele disse, Senhor, mostra-me a tua bondade. E quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava, a ponto de ter que colocar um véu, para que as pessoas pudessem olhar para Moisés. Falava face a face com o Senhor. E isso, meu irmão, era motivo porque os israelitas, aqueles que seguiam Moisés, que não queriam subir no monte, que preferiram deixar essa responsabilidade com Moisés, não entendiam os atos de Deus. Não entendiam o que Deus estava fazendo, enquanto Moisés já sabia o que Deus iria realizar. Enquanto Moisés já entendia quais eram as ações de Deus. Enquanto Moisés estava subindo para receber a revelação de Deus, as tábuas da lei, o decálogo, o povo estava lá embaixo, construindo um bezerro de ouro. Enquanto Moisés recebeu a direção de Deus, olha Deus disse, eu vou mandar o maná, vocês comam somente para aquele dia, o consumo é diário, eu vou mandar todo dia. Alguns escondiam o maná, e o maná apodrecia. Enquanto
Moisés estava na direção do Senhor, muitos estavam murmurando, reclamando. Pregamos na quarta-feira passada sobre Filipenses capítulo 2, que uma das coisas que nos impede da transformação de Deus na nossa vida é a murmuração e a contenda. Porque a gente toma bênção na casa do Senhor, a gente conhece a Deus, a gente ama a Deus, a gente chora na presença de Deus, mas a nossa língua não consegue parar de reclamar. Mas a nossa língua não consegue parar de arrumar contenda com os irmãos. A gente não consegue parar de achar só defeito nas pessoas, nas instituições, em tudo. Moisés entendeu o seu lugar, porque tinha intimidade com Deus. Eu não sei se você lembra, o primeiro momento que Moisés fala com o Senhor. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, de repente ele olhando naquele ambiente de deserto, ele percebe que uma sarça começava a pegar fogo, ardia, mas a sarça não se consumia. E Deus fala com Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Você não está em qualquer lugar. Aqui é o lugar da revelação, aqui é o lugar que eu escolhi para falar contigo, aqui é o lugar em que eu estou me revelando, aqui é o lugar que eu vou falar coisas profundas ao teu coração. Porque, queridos, ouvir a voz de Deus implica mudança de atitude. Ouvir a voz de Deus implica em mudança de comportamento. Muitos querem ouvir Deus, mas não querem mudar. Muitos querem ouvir a revelação, querem ver os milagres, querem ver a sarça ardendo, querem ver o mar se abrir, querem ver Deus alimentando o povo, querem ver água saindo da rocha, mas não quer mudar o comportamento. Quer até entrar na terra prometida. E é por isso que Deus deixou o povo rodando no deserto, para que eles soubessem o que estava no coração, para que eles pudessem se conhecer, para que eles pudessem conhecer quem era esse Deus. O deserto é a escola que você está passando hoje, meu irmão. O deserto é o teste de Deus que você está passando hoje. E nesse teste de Deus, Deus está querendo muito mais do que a tua adoração, muito mais do que o teu choro, muito mais do que as tuas palavras dizendo: eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Deus está querendo a tua obediência. Quando Deus falou com o seu povo, e levantou Saul, em que Saul tinha que somente fazer a vontade de Deus, e ele não fez. A Bíblia diz que quando Saul voltou da guerra, e a ordem de Deus era: mata todo mundo que está lá. Basicamente era isso. E Saul voltou da guerra, ele estava preparando o sacrifício normal. E o sacerdote chegou para ele, Samuel, e disse: e aí, como é que está? Tudo bem, Saul? Está tranquilo? Como diz o povo aí hoje, está suave? Ele: não, está tranquilaço, estou aqui fazendo um sacrifício para Deus. Ué, mas a ordem não era acabar com tudo? Estou aqui, sacrifício com o quê, rapaz? Aí Deus disse para Saul: meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não estou querendo teu sacrifício, eu não estou querendo teu choro, eu não estou querendo teu dízimo, não estou querendo a tua oferta, mais do que eu quero a tua obediência. Você pode chorar, se jogar no chão, espernear, dizer que ama a Deus, dar o teu dízimo, dar a tua oferta, se martirizar, se bater com chicote, fazer seja lá o que for, subir escadaria de joelho, mas se não obedece a Deus, não teme o Senhor. E se não teme o Senhor, não tem a sabedoria de Deus. E se não tem a sabedoria de Deus e não teme ao Senhor, não tem intimidade com Deus. Deus quer que você seja íntimo dEle. Como um amigo. Como um companheiro.
E é por isso que Ele nos dá o Espírito Santo, querido. Porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro hoje. É quem está aqui hoje falando aos nossos corações. Aleluia. João, capítulo 15, deixa eu ler. Evangelho de João. João 15. João 15, verso 15. Essa palavra agora é para você. Jesus estava aqui falando aos seus discípulos. Verso 14 em diante diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Verso 15: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Hoje, meu irmão, não existem só 2 amigos de Deus. Hoje, eu e você podemos ser amigos de Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês não são mais servos, porque o servo, Deus manda, ele faz. Ele até sabe a respeito das coisas do seu Senhor. Ele até sabe, né, qual é a vontade do seu Senhor e ele está disposto a fazer. Ele pode estar servindo com alegria. Mas agora Jesus está dizendo, hoje vocês são amigos de Deus. Hoje vocês subiram um novo degrau. Hoje vocês estão num nível de intimidade maior. Porque o servo nem sempre come na mesa com o Senhor. O servo serve o Senhor. Se o Senhor for bom, Ele pode chamar, come aqui com a gente. Mas o amigo, querido, é aquele que abre a geladeira da tua casa. O amigo é aquele que dá palpite nos canais de televisão que você assiste. O amigo é aquele que fala coisas indesejáveis muitas vezes para você, de coisas erradas que você está fazendo. Jesus está falando, vocês agora são amigos. Amigos de Deus. E amigo de Deus, e o motivo está aqui no verso 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno, se obedecem a Deus. É o certificado de amigo de Deus. É a esses amigos, é a esses que têm intimidade com o Senhor, que Deus vai revelar o seu coração. Que Deus vai revelar a sua vontade. Deus não revela a sua vontade para qualquer pessoa. Deus não revela a sua vontade para qualquer um que se diga amigo de Deus, que tem intimidade com Deus. Não, Deus revela aqueles que são amigos dele. Aqueles que têm intimidade com Ele, que são amigos de Deus, que estão obedecendo a Deus. A esses, o Senhor dará a conhecer o lugar secreto, o lugar da revelação. A gente disse aqui que todas as vezes que Deus fala de intimidade, Ele fala de um lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O lugar do esconderijo, o lugar onde está só você e Deus, o lugar onde Ele revela coisas que você nunca viu, nunca ouviu, nunca penetrou no teu coração. É nesse lugar que Deus quer te revelar. O lugar do esconderijo. O lugar onde você está protegido, onde você está guardado, à sombra do Onipotente. O lugar de águas tranquilas, o lugar onde você é alimentado por Deus, o lugar onde você vê a mão de Deus trabalhando na sua vida. É nesse lugar que Deus quer te colocar. É nesse lugar. Queridos, quando eu era garoto, meu pai me deu um presente. Lá em casa as coisas nunca foram muito fáceis, né?
E na época eu ganhei um relógio Cássio, daquele de pulseira de borracha, igual do Bolsonaro. Aquele relógio, né, que tinha um cronômetro. Poxa, aquilo ali era demais para mim. Era maravilhoso. E o garoto brincava, fazia as minhas atividades de criança, brincando na rua. De repente, a pulseira do relógio arrebentou. E eu fiquei procurando o relógio, juntei uma equipe para procurar o relógio e nada. Não encontrei o relógio. Qual foi a minha atitude? Ficar quietinho, não vou falar nada para o meu pai. Vou esconder esse negócio aí. Ele já deve ter até esquecido que eu tenho um relógio. Um dia passou, 2 dias passaram. Até que um dia meu pai estava em casa, ele olhou para mim, ué, cadê seu relógio? Meu irmão, naquela hora eu fiquei pálido. Eu fiquei branco. É que, eu não sei, não, é que, Aí meu pai já apertou mais o negócio. E ele era branco, ficava vermelho. Daqui a pouco ele ficou, às vezes eu fico vermelho também, né? Daqui a pouco ele ficou vermelho, assim, cadê o seu relógio? Ai, Jesus. Aí eu comecei a me tremer. A verdade, quer dizer, que muitas vezes nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós tentamos esconder coisas de Deus. Nós tentamos esconder os nossos erros, as nossas falhas. Tentamos esconder de Deus as atitudes erradas, as coisas que perdemos. Tentamos esconder quem realmente somos para Deus. E talvez eu pudesse esconder a falta daquele relógio por alguns dias do meu pai. Ele brigou comigo, ficou bravo comigo. Naquele momento. Mas, queridos, não podemos esconder nada do Senhor. E às vezes nós tentamos escondemos quem somos das pessoas, escondemos quem somos, às vezes até de pessoas íntimas nossas, do nosso marido, esposa, filhos. Coisas que aconteceram na nossa vida, que nós não mencionamos, não temos coragem de falar, coisas que nós falamos assim, fica aqui escondido no fundo desse baú, porque nesse assunto eu não toco. Fica guardado lá. E isso muitas vezes reflete na nossa vida. Mas, querido, quando você tem intimidade, você fala de coisas que te incomodam. Quando você tem intimidade, você tem coragem para tocar em assuntos que muitas vezes, que você sabe que vai te trazer em algum momento tristeza, dor. Que você sabe que vai ferir a pessoa. Eu sabia que meu pai ia ficar triste se ele soubesse que eu perdi meu relógio. A intimidade com o Senhor, querido, é para você falar com Deus aquilo que muitas vezes você não tem coragem para falar com ninguém. Aquilo que muitas vezes você não tem coragem para falar com pessoa mais íntima que você conhece, que está próximo de você. Você tem essa liberdade para falar com Deus. E é nesse processo, quando você fala com o Senhor, quando você abre o seu coração para Deus, que Deus começa a curar a sua alma. Que Deus começa a curar a sua vida. Eu me lembro que eu era uma pessoa muito assustada, irmão. Falasse qualquer coisa para mim que mudasse, estivesse fora dos meus planos, eu já ficava com o coração acelerado. Se eu estivesse chegando atrasado num lugar, eu já chegava me tremendo de medo, com medo de uma consequência, pensava sempre o pior das coisas. Eu não sei se você é assim, um pouco ansioso. E daí estava se aproximando o dia de chegar aquela data, a hora, e daí eu já ficava mais nervoso ainda.
Está chegando o momento. É o momento da prova, meu Deus. Se as coisas mudassem então, ficava desesperado. A palavra de Deus diz que nós devemos colocar toda a nossa oração e súplica diante de Deus, com ação de graça. Ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. A gente tem coragem de bater em tanta porta, meu irmão. E para terminar aqui, o louvor pode vir para cá já. A gente tem coragem de bater em tanta porta. A gente bate na porta de tanta coisa. Sei, se você olhar para o seu passado aí, você vai ver. Talvez existam pessoas aqui que já acreditaram em astrologia, já acreditaram em mandinga, já, talvez até tenha aí alguma coisa, um trevo de 4 folhas na carteira. Eu não sei, meu irmão. E a gente bate nessas portas acreditando, porque a gente diz assim, se não vai fazer bem, também não vai fazer mal. Não é assim que as pessoas pensam? Não, no mínimo, alguma coisa boa vai vir daí. A gente bate na porta do humanismo, do homem, da ciência, e a gente diz, eu confio. A gente bate na porta dos movimentos políticos e sociais, e a gente investe neles, a gente coloca toda a nossa força no feminismo, no comunismo, no socialismo, no capitalismo, no que quer que seja. A gente diz, vai dar certo, vamos mudar o mundo, vamos fazer uma revolução. A gente bate na porta de achar que com a nossa religiosidade a gente vai alcançar alguma coisa, a gente vai alcançar Deus. A gente cria regras. Esses dias eu estava pensando, aliás, hoje, eu estava descendo as escadas, porque eu moro no 3º andar, e estava descendo as escadas e lembrando de que um amigo meu estava falando, que ele é corretor ali na área de Copacabana, e ele disse para mim, olha, judeu geralmente prefere morar no 1º andar, porque no sábado ele não pode descer escada, ele não desce, não faz esforço. E a gente acha que com a nossa religiosidade, a gente vai agradar a Deus, a gente tenta fazer tudo o que é certo, a gente tenta cumprir tudo aquilo que a gente acha que a gente vai de alguma maneira agradar a Deus com as nossas vestes, com as nossas palavras, com regras que criamos. Mas se esquecemos que a vida cristã é uma vida de relacionamento. E Deus te chamou para ter relacionamento com Ele. Um relacionamento de intimidade, de amizade. E amizade, querido, são 2 lados que falam. Porque você tem que ouvir Deus e Deus te ouve. Você fala, mas Deus responde. A gente não pode ficar só de um lado. Tem gente que só quer ouvir Deus, só quer bênção, só quer receber. E tem gente que só está falando com Deus, mas não deixa Deus falar com ela. Não dá tempo. É agitado demais. Não tem tempo para parar, para meditar nas Escrituras, para ouvir Deus falar. Pensa, se Jesus está dizendo, olha, vocês agora são meus amigos, porque tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu falei para vocês. Jesus está dizendo para a gente, olha, tudo aquilo que vocês precisam saber de Deus já está revelado nas Escrituras. Se Ele revelou para os discípulos, e os discípulos escreveram o que Deus, a revelação de Deus nas Escrituras, os Evangelhos já estão aqui, meu irmão. Tudo que você precisa saber, que Deus quer de você, que Deus pode falar contigo, estão no Evangelho. Estão nas Escrituras. O apóstolo Paulo, vou dizer, agora sim para acabar, que pode vir um anjo do céu e tentar revelar um outro evangelho, que se for tentar trazer algo maravilhoso fora das Escrituras, que seja considerado anátema, tolo, ridículo. Porque é na palavra de Deus
que Deus fala contigo, que Deus te levanta, que Deus te renova, que Deus transforma a sua vida. Vamos colocar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.